como traduzir o que as mulheres estão falando. Então, preste muita atenção nisso aqui, porque é um momento muito importante em que a gente vai discutir exatamente isso. Como, às vezes, as pessoas querem falar uma coisa, elas dizem outra completamente diferente, e aí você fica perdidão sem saber o que a sua esposa está falando. Tá, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo Scalil, sou psiquiatra, sou terapeuta de casais, eu ajudo pessoas a terem uma melhora no relacionamento, né, a ter um novo relacionamento, mesmo sem trocar de cônjuge, sem trocar de esposa, sem trocar de esposo. Então sejam muito bem-vindos, chega mais! E aí, Rodrigo, como é que você tá? E aí, paz? Bom demais? Coisa boa, sejam bem-vindos mesmo, pessoal. É o seguinte, é uma característica fundamental da comunicação humana que a gente tenha uma coisa muito sutil, que é a gente querer falar uma coisa e dizer outra. Isso é muito, muito comum na comunicação humana, tá? Isso é muito, muito frequente. É muito comum a gente ter essa sensação de que a pessoa está dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Isso é uma função da linguagem humana muito comum. Agora, isso pega frequentemente a gente desprevenido nos relacionamentos. Isso acontece com muita frequência nos relacionamentos. Agora, existe uma distância um pouco grande. Por quê? Porque, de maneira geral, e isso é uma média que tem a ver com o desenvolvimento mais comum, as mulheres treinam muito mais, se interessam muito mais, aprendem muito mais sobre essas nuances da linguagem, essas nuances, do que os homens. Tá? Elas se interessam, elas buscam mais, elas são mais estimuladas a conhecer mais sobre a linguagem e a entender melhor essas nuances. Tá? Enquanto os homens frequentemente ficam perdidões. Isso acontece desde as primeiras idades. Você pode ver, pega uma criança, né, de maneira geral, tá? De maneira mais comum. Eu não estou falando que tem que ser assim, eu estou falando que a maioria foi assim. Né? Na sua casa provavelmente foi assim. É mais comum que tenha sido. Se não foi, beleza, tudo bem também. Agora pega aí, uma menina geralmente vai brincar de quê? De brincadeiras que envolvam relações sociais. Ah, vamos brincar de escolinha, vamos brincar de boneca, vamos brincar de alguma coisa que tem uma interação social e que tem um componente da linguagem ali que está sendo testado, estimulado, modificado. E os homens, geralmente, são brincadeiras muito mais físicas, muito mais agressivas. Existe um componente da testosterona em relação a isso também, de ter um comportamento mais explosivo e vão, consequentemente, ter menos treinamento social. Isso, com o passar do tempo, vai criar uma diferença na capacidade de habilidade na comunicação dos dois. É sempre assim? Mais uma vez, não é sempre assim, mas isso é muito comum. Se for o contrário aí, de qualquer forma, tudo bem, né? Você vai aprender também a traduzir o que o outro está falando. Então, essa função da linguagem existe, você tem que ficar atento com isso. Né? É muito comum sua esposa falar uma coisa e querer dizer outra. Tá? Ah, ela precisa aprender a comunicar melhor, tudo bem, mas se você aprender a traduzir ela melhor, seu relacionamento vai ficar muito mais fácil. Tá? Você vai se sentir mais feliz e vai conseguir entregar para ela também a necessidade que ela tem de se sentir entendida e de se sentir que o relacionamento está indo para um lugar adequado. Então, frequentemente, os homens que não entendem isso, eles ficam chateados ou eles escolhem não falar. Então, o que as evidências mostram? Que, frequentemente, os homens têm a sensação de que conversar no relacionamento significa que o relacionamento está indo mal. Então fica aquela sensação assim, ó, se a gente está precisando conversar é porque já tem um problema. Se a gente está precisando falar sobre alguma coisa é porque está tendo um problema. E isso, obviamente, não é verdade. Né? As mulheres têm uma percepção muito maior de que conversar significa conectar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é isso. Você que é homem que está assistindo, você que é mulher e que está doida para mostrar para o marido, manda para ele mesmo. Pode mandar aí agora. Basicamente, o que eu quero dizer? Que você precisa entender que a conversa é algo essencial para você se conectar dentro de um casamento. Se você não tiver abertura para conversar, para dividir a vida, essa é a função que nós seres humanos nos faz sentir conectados e íntimos. É a capacidade de conversar com o outro, é a capacidade de falar sobre as experiências do dia a dia, é a capacidade de sentir que o outro te escutou sobre o que você está fazendo, de que você foi vista, de que você é visto. Isso vem através da linguagem.
Tá? Então, se você é aquele cara que fala, não quero conversar com nada, não converso com a minha esposa, você não está dividindo a vida com ela. Ela sente que não está sendo observada, que não está sendo vista. E esse ponto, ele é de fundamental importância que você atenda. Realmente está comungando uma vida, de estar fazendo uma jornada em conjunto.